Olá, boa noite. Eu sou o Fernando Rodrigues e este é o Poder em Foco, um programa de entrevistas do SBT em parceria editorial com o jornal digital Poder 360. Nesta semana, Poder em Foco entrevista o governador da Bahia, Rui Costa. Governador, muito obrigado por estar aqui no Poder em Foco. Eu já começo perguntando, o senhor já disse que é um pouco prematuro para afirmar se haverá Réveillon, Carnaval. É possível ter alguma previsão se haverá Réveillon e Carnaval na Bahia? Olha, a realização não só do Réveillon, mas do Carnaval, mas de qualquer outra festa, comemoração que aglomere muitas pessoas, vai estar vinculado diretamente à disponibilidade da vacina. Não dá para imaginar grandes aglomerações sem a existência da vacina, porque seria correr o risco de perder muitas vidas humanas em função destas festas. Portanto, eu diria que a tomada de decisão ela acontecerá mais próximo, mas eu posso afirmar desde já que estará vinculada à existência ou não da disponibilidade de vacina. Agora, obviamente, são festas muito populares com grande infraestrutura. Qual é o limite, por exemplo, para organizar uma festa como o Réveillon? Se não tiver certeza que tem vacina até uma determinada data, já pode-se dizer que não haverá o Réveillon? Sim, eu acho que o que você pode fazer, eventualmente, é fazer comemoração da virada do ano de uma forma diferente, mas não daquela forma tradicional, com show, aglomeração, mas eu diria que, desde já, dá para planejar. O planejamento não significa contratação de despesa, mas dá para planejar, mas em algum momento, lá para outubro, a gente vai ter uma precisão maior se teremos ou não a vacina. Agora, obviamente, no caso da vacina, o que todos nós ouvimos é que a vacina deve, talvez, uma vacina ou outra, ficar pronta até mais ou menos o final do ano. Ocorre que ela não vai ser disseminada para a população toda até talvez meados do ano que vem ou metade do ano que vem. Nesse caso, dá para dizer então que é muito difícil ter o Réveillon e o Carnaval? Sim, Fernando, eu concordaria com você. Eu diria que é pouco provável que qualquer festa de grande aglomeração urbana possa acontecer. Acabou. E, governador, aí nesse caso, eu preciso também perguntar para o senhor o seguinte: a pandemia deve ter trazido muito prejuízo para a indústria do turismo, porque a Bahia tem no turismo uma das suas principais atividades econômicas. Já dá para falar neste ano o tamanho do prejuízo em valores ou quanto inclusive será no ano que vem? Olha, ainda não dá para traduzir em valores, mas o impacto é grande, não só no que nós chamamos do turismo estrito sensu, mas eu diria turismo e cultura, porque na Bahia e em outros estados do Nordeste você tem atividade de turismo muito vinculado a atividades culturais, a comemorações culturais, a eventos culturais, e os dois setores estão se ressentindo bastante. Então o impacto é grande. E, infelizmente, a recuperação não vai ser tão rápida como no comércio, tanto no setor cultural como no setor de turismo. Acho que a recuperação será lenta, gradual, ao longo de 2021, crescente com a disponibilidade da vacina. O valor do prejuízo é conhecido? Olha, nós, por enquanto, definimos e encomendamos à Secretaria de Planejamento um estudo mais aprofundado para esse cálculo por setor. Eu diria que você tem um reflexo na atividade econômica e o reflexo na arrecadação do Estado. Então, o que eu posso afirmar, por exemplo, só para ter uma referência, nós estamos com arrecadação muito menor do que o executado em 2019, em valores nominais. Portanto, a queda na economia, na atividade econômica, ela é gigantesca e eu diria que ela vai ser mais acentuada no setor de serviços, especialmente turismo e cultura.
Como é que está, neste momento, agora já estamos em meados de agosto, a ocupação dos hotéis, sobretudo na área ali, região metropolitana de Salvador? Olha, a grande maioria ficou fechado esse período. Os resorts agora com a nova etapa dos protocolos, vários deles reabriram, mas ainda com baixa ocupação. Então, na maior parte da pandemia, até recentemente, estavam todos fechados, portanto, zero de ocupação. A ocupação está muito baixa, até porque o número de voos também foi reduzido drasticamente pelas companhias aéreas para o Nordeste. Quanto o seu governo, ou os governos também das prefeituras, eventualmente da capital, Salvador, investiram para ter doses disponíveis da vacina quando elas estiverem à disposição? O que nós estamos buscando, Fernando, é fazer parceria científica com vários laboratórios. Aqui, por exemplo, está em curso uma parceria da entidade Irmandulce, que possui hospital, com o laboratório Pfizer americano. Nós assinamos um protocolo com uma empresa chinesa, intermediado pela Embaixada da China, para fazer também a fase 3 aqui, evidente, depois de submeter a Anvisa e o Conselho de Ética e Pesquisa. E também assinamos um protocolo com a Rússia. Então, entre essa semana e a próxima, nós devemos receber todo o material, toda a documentação para submeter a essas duas entidades nacionais, a Anvisa e o Conselho de Ética e Pesquisa, que são responsáveis pela elaboração da autorização para que a gente possa participar dessa pesquisa na fase 3 da vacina. E já tem alguma expectativa de número de doses que a Bahia terá direito de receber quando isso for possível? No caso da Pfizer, são 1.000 doses da vacina, e no caso da vacina chinesa, a expectativa é de 2.000 doses aqui para a Bahia, e no caso da vacina russa, seriam 1.000 doses. Então, essa é a expectativa nossa, mas ainda não está confirmado o quantitativo, só quando dá a aprovação da Anvisa e do Conselho de Ética Nacional. Entendi. Agora, esses números de doses são para a fase 3, ainda na fase de testes, não é? Daí com uma parcela da população. E depois, eventualmente, se houver sucesso na formulação aí dessas vacinas, o senhor tem expectativa de receber quantas doses para a população da Bahia? Olha, nós não assinamos um contrato propriamente dito. O que nós assinamos foi um protocolo de cooperação científica, e neste protocolo tem a possibilidade de, tendo sucesso a aprovação, o Estado teria acesso mais rápido a negociar, eventualmente, a distribuição e as vacinas. É evidente que isso caberá também à intermediação do governo federal, porque a compra deverá ser centralizada, assim eu acredito, pelo Ministério da Saúde. Falamos agora há pouco sobre o impacto disso tudo aí na economia, sobretudo no setor do turismo, de viagens. O governo da Bahia, que também deve estar sofrendo com queda de arrecadação, vai ter condições de fazer um programa local para mitigar um pouco os efeitos da crise no setor de turismo, oferecer algum benefício para as empresas se segurarem até quando retornar tudo? Olha, o governo do Estado, ele, do ponto de vista de arrecadação, ele não tem uma arrecadação direta sobre os hotéis, é mais arrecadação indireta, mas sim, nós estamos planejando não só incentivo direto, mas programando, inclusive, apoio na divulgação do destino Bahia, do destino Nordeste. Estamos conversando com outros governadores do Nordeste, a ser feito de forma mais intensa na Europa e em outros países, mas isto estará vinculado ao aumento da intenção de viagem desses países. Enquanto não houver a vacina, acho que não haverá no mundo inteiro um desejo forte de viagem. Então, nós vamos aguardar o momento exato e vamos, inclusive, patrocinar forte divulgação no exterior do destino Bahia, do destino Nordeste. Mas, governador, e até lá? E enquanto isso não for possível, como os bares, os restaurantes vão sobreviver? O que eles estão fazendo
abrindo parcialmente, por exemplo, alguns resorts que têm várias unidades dentro do mesmo complexo. Eventualmente, eles estão abrindo gradativamente, abre uma unidade e direcionam programação para o público local, ou seja, fazendo promoção para as pessoas passarem final de semana, feriado prolongado. Acho que essa é a ocupação que nós conseguiremos ter nos próximos meses, alcançar o mercado local, o mercado regional, eu diria um pouco o mercado nacional. E o nacional também vinculado ao retorno dos voos. Hoje há uma redução drástica dos voos para a região Nordeste e, portanto, a malha viária de aviões nesse momento não permite um grande fluxo de pessoas, isso tem que andar conjuntamente. Mas isso não vai provocar uma devastação ainda maior do ponto de vista econômico nas empresas, porque abrir parcialmente, aí ficaram meses fechados. O senhor, então, está me dizendo que possivelmente vai haver muita demissão, porque os hotéis não vão conseguir manter todos os empregados, os restaurantes, por esse período de funcionamento só parcial, ou não? Até aqui, as empresas têm utilizado os recursos e o formato que o Congresso aprovou de apoio para manter boa parte dos seus empregados. É uma mão de obra especializada que as empresas levaram muitos anos treinando e elas vão, com certeza, fazer um esforço para mantê-los. Agora, algumas demissões elas já ocorreram, inclusive ao longo desses meses, várias empresas já fizeram essa demissão, assim como tem também bares ou lojas sendo fechadas em definitivo, né? Aquelas que tinham pouco fôlego, pouco capital de giro, ou já estavam com alguma crise econômica antes da pandemia, essas não resistiram, essas já anunciaram o seu fechamento, não só na Bahia, eu tenho visto notícias do país inteiro, empresas fechando em função da crise. Tem alguma estatística objetiva da Bahia do número de negócios fechados? É isso que eu me referi anteriormente. Nós pedimos um levantamento por setor, porque como houve um pacote de benefícios, inclusive com pagamento parcial dos salários pelo governo, muitas empresas adiaram sua tomada de decisão e só a partir de agora nós teremos um quadro mais próximo, porque agora que começa a ter o processo de abertura, os restaurantes foram autorizados a abrir, as lojas, então agora que nós vamos ter o dado de fato de quem está reabrindo e quem não vai mais reabrir. Então, a partir de agora, nós determinamos que fosse feito esse processo de pesquisa e de identificação de exatamente quem fechou e quem reabriu. A gente já falou um pouco aqui das grandes festas, Réveillon, Carnaval. Agora me ocorreu o seguinte, quando a gente pensa na Bahia, a gente logo lembra de Salvador, que é a capital, que é muito festejada, conhecida mundialmente. Mas a Bahia tem várias cidades turísticas. Se alguma cidade decidir fazer o Réveillon, ela vai poder fazer, vai ter autonomia para isso, mesmo que não tenha vacina, ou o governo do estado vai fazer valer uma regra geral, ou tem para todo mundo ou não tem? No caso das festas com aglomerações, nós vamos fazer valer uma regra geral. Desde o início da pandemia, nós adotamos, a Bahia foi um dos poucos estados que não adotou uma regra única estadual, até porque o avanço da pandemia, ela se deu, Fernando, de forma muito lenta na Bahia, graças a Deus. Então, nós chegamos nesse período de pandemia, mais da metade desse período, a Bahia só tinha 120 municípios contaminados, dos 417. Só na segunda metade, agora mais recentemente, é que nós chegamos aí aos 400 municípios com pessoas contaminadas. E graças a essa ação gradativa e regional que nós fizemos. Mas no caso de aglomeração, nós não vamos permitir. Por quê? Porque se trata de vidas humanas. E quem garante no estado inteiro 90% dos leitos de UTI disponíveis é o governo do estado e nós não queremos correr, em hipótese nenhuma, o risco de faltar leitos de UTI para as pessoas. Ou seja, para o nosso telespectador captar bem a mensagem, é muito improvável que exista um Réveillon como a gente o conhece há muitos anos, com aglomerações. Isso
está praticamente descartado. Eu diria até que está descartado, porque nós dois aqui falando sabemos que não haverá vacina para todos, ou seja, não haverá Réveillon. E não havendo Réveillon, não haverá em nenhum lugar essas aglomerações na Bahia. No estado da Bahia não haverá essa grande festa com aglomerações. É isso? Isso. E nas praias, governador, digamos que o turista consiga, começam a voltar os voos, ele aluga vai numa pousada, num hotel, as praias poderão ser frequentadas? Que regra o senhor imagina que será usada para frequência nas praias da Bahia? Olha, o que a ciência conseguiu descobrir até agora, Fernando, dessa doença, é que o contágio ao céu aberto, na rua, ele é muito menor, infinitamente menor do que em ambientes fechados, principalmente em ambientes refrigerados. Então, nós estamos abrindo gradativamente, as praias serão abertas e orientando as pessoas a manterem distanciamento, a não ter aglomeração em barracas, em sombreiros, para poder não ter essa proximidade, mas as praias serão sim reabertas e é evidente que você tem, aí eu pensei que você ia me perguntar, e o Réveillon, se as pessoas forem para a praia, isso, não tem aglomeração, então terá aglomeração, mas nós vamos, uma coisa é o Estado não conseguir, de alguma forma, conter a ida das pessoas para alguma festa. Aconteceu aqui no São João, Fernando. O São João, na verdade, é a maior festa da Bahia, não é o Carnaval. Muita gente acha que é o Carnaval, mas é o São João, porque ele acontece em todos os municípios da Bahia. E nós tivemos um surto forte, foi aí que a doença caminhou para o interior mais fortemente, foi nas festas juninas, onde nós tivemos uma explosão de casos da Bahia. Nós levamos até junho, praticamente com poucos municípios, 1/4 dos municípios com contaminados. A partir do São João, esse número explodiu para os 400 municípios. Então, mas nós, por exemplo, antecipamos as datas de feriado do São João. Então, a gente não conseguiu evitar totalmente as aglomerações nas casas, nos sítios, nas fazendas, mas a gente conseguiu minimizar o efeito. Na medida que o poder público não organiza grandes festas, você pode não impedir 100% as aglomerações, mas você não promove as aglomerações. É uma coisa bem diferente. E nas praias, neste momento, agosto, é obrigatório na Bahia utilizar máscaras e isso vai ser mantido? Qual é a política a respeito do uso de máscaras na praia? Olha, a máscara é obrigatório o uso em todos os municípios da Bahia por lei estadual e praticamente todos também aprovado lei municipal. Agora, nós sabemos que a pessoa está no restaurante, ninguém vai comer com a máscara. A pessoa está numa praia, ninguém vai estar no banho de mar com a máscara, não resolve absolutamente nada. Então, isso é evidente, tem circunstâncias que a pessoa vai ali e vai tirar. O que nós estamos, inclusive, fiscalizando é que se as pessoas vão caminhar numa calçada, vão entrar no ônibus, vão entrar em qualquer local, todos estejam na rua com máscara. É evidente, na hora que elas estão comendo no restaurante, não tem como estar com a máscara levantando para botar o garfo, aí não faz sentido. Agora, e na praia, quando a pessoa está na areia, descansando, tomando sol, nesse momento precisa usar máscara e vai continuar assim? Aqui nós não abrimos ainda as praias, oficialmente elas não estão abertas. Então, mas a orientação é em todo o ambiente usar máscara. É evidente, você tem que ter uma flexibilização, como eu me referi ao restaurante. Na hora que a pessoa está almoçando, você não vai pedir que ela esteja com máscara, a cada garfada ela levante a máscara, assim como quem estiver tomando banho de mar, não faz sentido estar com a máscara. Qual que é a previsão para a reabertura das praias? Olha, nós estamos fazendo por fases, e as fases aqui na Bahia, articulada e combinada com os prefeitos, está associada à taxa de ocupação dos leitos. Então, hoje nós estamos com a taxa de ocupação na Bahia em torno de 60%, algumas regiões no patamar de 50 e poucos por cento. Acredito que quando a gente baixar de 50%, nós vamos acelerar a abertura, inclusive a disponibilidade das praias do estado. A sua expectativa é que isso seja ao longo de agora agosto, setembro ou demora mais? A expectativa nossa é que aconteça agora em agosto. Nós estamos em queda acelerada. Acho que até o final de agosto a gente reduz a taxa de ocupação abaixo de 50%.
E será que o poder público, no dia 31 de dezembro, na virada para o Ano Novo, vai ter condições de fazer com que as pessoas, ainda que usem máscaras para pular ondinha ali na hora do Ano Novo, que elas fiquem separadas umas das outras ou não? Olha, Fernando, o que o poder público pode e deve fazer é orientar, é explicar, fazer advertência sobre o risco que as pessoas correm. Agora, como eu citei o caso aqui do São João, as pessoas tinham seus sítios, têm suas casas, em geral, muita gente que mora em Salvador, mora em outras cidades, a família mora naquela cidade interior, elas viajam. Então, houve reencontro de famílias com 50, 100, 200 pessoas. Você não pode impedir isso. Então, se uma família vai junto para a beira da praia, porque aqui é a tradição passar a virada do ano na beira do mar, como é que você vai impedir? Então, o que você pode é catequizar, explicar, orientar, para que as pessoas tomem o máximo de cuidado, usem máscara e não fiquem muito próximas às outras pessoas. Ou seja, o Réveillon, todo mundo de máscara, pode pular onda, mas, enfim, tentar ficar não muito perto umas das outras. Agora, o senhor falou sobre o São João, que houve uma mudança de datas, uma acomodação ali para tentar mitigar o problema do ajuntamento de pessoas. No Ano Novo é muito difícil, é dia 31, não tem jeito. Agora, no Carnaval, talvez seja possível, então, jogar um pouco mais para frente, como vários governadores já têm falado, no Rio de Janeiro se fala disso. O senhor acha que é uma possibilidade real hoje, talvez postergar um pouco o Carnaval? Olha, essa é uma alternativa que eu acho que nós podemos analisar conjuntamente, os governadores, porque é isso que eu digo, depende do cenário. Se a vacina, de fato, já estiver em produção, o que eu li na imprensa é que a Pfizer, por exemplo, a laboratório americano, de tão confiante que está que a vacina dela será aprovada, ela já está em produção. Outros laboratórios também anunciam que já estão em produção, mesmo a vacina ainda estando na fase 3, tamanha é a confiança científica deles. Se isso for verdadeiro, nós chegaremos em dezembro, não com o volume, ou em janeiro, fevereiro, com toda a população vacinada, mas se nós chegarmos lá, próximo a fevereiro, com os grupos de riscos vacinados, nós podemos imaginar que adiar o Carnaval é possível, talvez, em outro mês, realizar a festa quando os grupos todos de risco tiverem vacinados. E aí você poderia admitir com algum padrão, alguma festa no país. Então, esta é uma alternativa que nós estamos analisando, em vez de cancelar, fazer o adiamento. De 0 a 10, a chance de fazer esse adiamento, hoje o senhor diria que é quanto? Eu diria que não acontecer em fevereiro, a probabilidade é de 8. Ou seja, vamos ter um carnaval temporão, fora de época, talvez, não é? Deixa eu falar um pouco de economia também agora. O senhor falou na necessidade aí para ajudar os cofres públicos da Bahia, de talvez fazer alguma relicitação de serviços públicos. O que teria que ser feito? Repactuar com concessionárias? Como é que está esse processo? Ô Fernando, desde que eu assumi aqui em 2015, nós fixamos duas metas. Primeiro, controlar o gasto público, e formamos uma comissão com a participação da Fazenda, da Secretaria de Administração, do gabinete do governador, para controlar a qualidade do gasto público. E, graças a Deus, ao longo desses 5 anos, nós conseguimos economizar de custeio 5,9 bilhões de reais de custeio. Ou seja, despesas que eram de atividade meio e não de atividade fim. Com isso, ao longo desses 5 anos, a Bahia foi o segundo maior estado do Brasil, só ficando atrás de São Paulo, em investimento, em infraestrutura, na saúde, na educação. Foi o segundo estado com maior volume de investimento do país ao longo desses anos. Mesmo sendo a 20ª arrecadação per capita do Brasil. Então, esse receituário nós agudizamos, vamos dizer, nesta pandemia, ou seja, estabelecendo prioridades, apertando a qualidade do gasto público. Digo sempre, se debate muito hoje no país sobre a lei de teto de gasto. Eu digo, mais importante do que controlar o teto de gasto é controlar a qualidade do gasto. De que forma você gasta o recurso,
porque o ideal é você concentrar naquelas ações que, de fato, trazem melhoria da qualidade de vida das pessoas e criam um efeito dinâmico, um efeito dominó para a economia, para a geração de emprego. Governador, um tema muito rumoroso aí que afetou vários estados, várias administrações públicas, foram as acusações de fraudes em compras de equipamentos, remédios, criação de hospitais de campanha por conta da Covid. Na Bahia, o Ministério Público Federal determinou a abertura de inquérito para apurar supostas fraudes na compra de respiradores aí pelo governo e pelo consórcio Nordeste que o senhor preside. O que aconteceu exatamente? Que providências foram tomadas? Olha, a determinação é uma compra do consórcio, que o consórcio sofreu um golpe e, vencido o prazo de entrega, a empresa não entregou. Nós tomamos todas as medidas cabíveis, ou seja, abrimos procedimento interno, abrimos procedimento policial, prendemos as pessoas que eram responsáveis. Infelizmente, houve uma desistência do processo do Ministério Público Estadual e o processo foi remetido ao STJ. Nós abrimos uma ação civil indenizatória também contra os responsáveis e, com certeza, nós haveremos de recuperar esse recurso. Eu, dialogando até com pessoas de outros países, infelizmente, nessa pandemia, nós tivemos muitas pessoas desonestas que tentaram ganhar dinheiro fácil e terminaram aplicando golpe em países, em cidades europeias, em estados europeus, americanos. Os Estados Unidos montou, inclusive, uma comissão especial para apurar e investigar as empresas que aplicaram esse tipo de golpe. Na Europa também. É evidente que você tem casos aqui, que eu tenho acompanhado pela imprensa, de eventualmente o próprio responsável pela licitação pública se envolveu em combinações ilícitas. Mas eu diria que em muitos casos o poder público no Brasil e no exterior foram vítimas de pessoas que tentaram, de forma desonesta, ganhar dinheiro fácil. No caso da Bahia, além da má-fé ou desonestidade dos agentes privados, teve também envolvimento de agentes públicos e, se sim, foram punidos? Olha, nós não tivemos, infelizmente, com a desistência do Ministério Público Estadual, a ação foi remetida ao STJ e as investigações foram paralisadas. Então, nós estamos aguardando a decisão. Nós fizemos recurso para que a apuração e a investigação policial tenha prosseguimento no Estado. Estamos aguardando o julgamento do recurso, porque nós determinamos, a iniciativa foi nossa, de determinar a imediata e rápida investigação policial, a ação civil, e o juiz responsável decretou a prisão. As pessoas ficaram uma semana presas. Infelizmente, o Ministério Público Estadual desistiu da ação para remetê-la ao STJ. Alguém do seu governo foi afastado por conta desse episódio? Não, nós tivemos um secretário que, nessa semana que as pessoas estavam presas, ele preferiu se afastar para fazer de forma mais enfática a sua defesa, mas, infelizmente, nós queremos... E eu tenho, Fernando, um posicionamento muito claro. Eu espero, acredito, que nenhum agente público do consórcio ou do governo tenha qualquer envolvimento com esse golpe que o consórcio sofreu. Mas eu digo de forma muito firme, se algum agente público se envolveu, que vai pagar pelo seu erro de forma clara. Eu não compactuo com isso, tanto é que determinei a ação policial que prenderam as pessoas responsáveis. Governador Rui Costa, o Poder em Foco vai fazer um brevíssimo intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta com o Poder em Foco, um programa de entrevistas do SBT, em parceria editorial com o jornal digital Poder 360. Nesta edição, eu entrevisto o governador da Bahia, Rui Costa. Governador, vamos falar de temas nacionais. Reforma tributária. O governo federal finalmente, recentemente agora, entregou a proposta de reforma tributária ao Congresso, mas diz que ainda é só um pedaço.
basicamente quer unificar alguns tributos e fazer o que eles chamam de IVA dual. IVA é o imposto sobre valor agregado, não é? Para o nosso telespectador acompanhar, que seria arrecadado para um pouco ir dinheiro para o governo federal, um pouco para estados e municípios. Eles chamam de IVA dual porque uma parte ele já apresentou, que é para o governo federal, falta saber se estados e municípios entram também nisso. Qual é a sua opinião? Ô, Fernando, só para quem está em casa acompanhando, entender, há muitos anos se debate a questão da reforma tributária no Brasil. Quando você vai entrevistar os políticos do norte ao sul do país, todos dizem que concordam. O problema está em qual reforma que será feita. O Brasil cobra, infelizmente, mais imposto das pessoas pobres do que das pessoas ricas. Então, é o Robin Hood ao contrário. Por que isso? Porque na maioria dos países civilizados, países europeus, o grosso da arrecadação do poder público, federal, estadual e municipal, está concentrado na renda das pessoas. Então, quanto mais rica as pessoas, mais proporcionalmente ele paga imposto. No Brasil, como o tributo é concentrado no consumo, os pobres pagam proporcionalmente muito mais imposto do que as pessoas ricas. Isso é um absurdo, é uma grande injustiça. Então, qualquer reforma tributária, para se fazer justiça fiscal, acho que deveria corrigir esse erro e colocar o Brasil parecido, por exemplo, com os países europeus, onde se cobra menos dos pobres e mais dos ricos. E a segunda questão que eu acho que a reforma tributária tem que alcançar é corrigir uma injustiça de distribuição regional e federativa. O governo federal no Brasil concentra praticamente 70% de todos os impostos que se arrecada no Brasil, de tudo. O governo federal fica com 70% e 30% apenas é distribuído para estados e municípios. Esta correlação ela é singular também no mundo, ou seja, ela é perversa, porque quem presta serviço para o povo de educação, saúde, infraestrutura, são os estados e municípios. Então, o governo federal, por exemplo, só participa com 10% do que se investe em educação básica. Então, não é possível manter essa relação de distribuição de recursos com tamanha concentração na União. Assim como também há uma concentração regional que prejudica muito as regiões mais pobres do país. Para o nosso telespectador entender, o órgão arrecadador maior do Brasil é a Receita Federal, que pega os impostos e depois redistribui uma parte para as cidades e para os estados. Essa situação que o governador Rui Costa acaba de descrever, ela se acentuou no início dos anos 90, quando apareceu uma jabuticaba, como a gente diz no Brasil, que foram as tais contribuições. O governo federal queria mais dinheiro, então, em vez de criar imposto, criou contribuição. Começou lá atrás com um imposto que seria só para a saúde, então ia tudo para o governo, porque na Constituição, quando é imposto, é para dividir com cidades e estados. Se é contribuição, vai só para o governo federal. Isso daí foi se agravando e hoje é assim, de cada R$10 arrecadados, 7 vão para o governo federal. Não seria necessário, inclusive, acabar com essa história de contribuição, que é uma questão sintática, é uma sintaxe diferente, mas é tudo imposto, ou não, governador? Concordo com você, é um absurdo, é um artifício que se criou para não compartilhar receita com estados e municípios. E o pior, Fernando, ao longo desses anos, aí, são vários partidos que governaram o Brasil nesse período e acentuaram essa correlação. E o pior, não trouxe ao governo federal as responsabilidades, aumentou a responsabilidade de estados e municípios, transferiu mais responsabilidade na área social, na área da educação, na área da saúde, sem transferir a correspondente receita. Então, eu acho sim que devia ser proibido esse conceito de contribuição e tudo que é arrecadado tem que ser distribuído entre os entes federados. Só para os nossos telespectadores acompanharem, tudo começou lá atrás, no governo de Fernando Henrique Cardoso, em meados dos anos 90, ele do PSDB, o governo do presidente Lula, do PT, também usou isso, porque teve
CPMF durante o governo Lula. E aí eu chego na minha pergunta. Agora o governo federal colocou sobre a mesa a seguinte proposta. Olha, a gente quer fazer algo que é muito importante, que é diminuir o imposto que a empresa paga para contratar um trabalhador. Custa muito caro. Em alguns casos, você paga um salário de R$2.000 para o trabalhador, mas tem que pagar mais R$2.000 de encargos, taxas, etc. Para reduzir isso, o governo está dizendo, a gente reduz, daí as empresas contratam mais, mas eu preciso ter um outro imposto para cobrir isso aí. E sugere o tal do microimposto digital, 0,2% sobre todas as transações eletrônicas. O que parece para o senhor essa proposta? Olha, eu não sou a favor de um imposto sobre movimentação, porque ele tem um efeito cascata, a não ser que ele seja tão residual que a função dele não seja arrecadatória, e sim seja de controle de contrabando, de tráfico, de fluxo de recursos, porque o crime organizado no mundo inteiro hoje não guarda dinheiro em colchão, nem em caixas, nem em malas. Ele usa esse recurso no sistema financeiro e essa contribuição ínfima ajudaria a reconhecer a mobilização de grandes quantias de recursos. Agora, a grande questão na minha opinião, quem vai pagar esta reforma. Ou se faz justiça social e fiscal no Brasil, ou nós ficaremos na mesma, os pobres pagando a maior parte da conta, e eu acho que nós temos que mudar radicalmente isso. Não precisa inventar a roda, gente. Quais são os principais países do mundo europeus, civilizados, e que têm uma experiência histórica de justiça fiscal? Vamos olhar para esses exemplos e replicá-los no Brasil. Agora, governador, nós estamos já em agosto, para o final de agosto, já indo, falta o mês de setembro, outubro, novembro e dezembro, mais ou menos, porque o Congresso para no meio de dezembro. No meio tem eleições municipais. Essa proposta de reforma tributária é muito complexa. A chance disso ser aprovado esse ano é mínima. O senhor acha? O senhor concorda com isso? Olha, eu não gosto de ser pessimista toda vez que a gente debate soluções para o país, porque senão o povo que já está desanimado, triste, sem esperança, aumenta a desesperança. Eu sempre sou uma pessoa otimista, trabalharei para que a reforma, junto com outros governadores, aconteça e que, de fato, ela traga justiça fiscal, justiça social. Que quem é pobre pague menos imposto, quem é rico pague mais. Eu não quero me dirigir, inclusive, à classe média. Uma pessoa que ganha aí R$10.000 por mês, que é de classe média, paga 27%. É rico no Brasil quem ganha R$10.000? Hein? No Brasil, quem ganha R$10.000 é rico, segundo o IBGE. É rico ou classe média alta, como queira classificar. Mas o exemplo que eu quero dar é essa pessoa paga 27% de imposto de renda. Alguém que não é carteira assinada, que não tem um contrato formal, mas tem uma renda de 200, 300, 400 mil, se essa pessoa tem um CNPJ, uma empresa pela qual ela transaciona esse valor pessoal, ela paga no máximo 6%, 8%, estourando 10% de imposto. Então, como é que alguém que ganha 300 mil como renda pessoal vai pagar 8%, 9%, e alguém que ganha 10% vai pagar 27%. É só por quem está em casa entender o que nós estamos dizendo. Então, nesse país é assim. Quem ganha 5, 10 mil paga muito mais imposto do que quem ganha 200, 300, 500 mil, 600 mil por mês. Vamos falar um pouco de política. O presidente Jair Bolsonaro passa, neste momento, por uma situação diferente. Ele está mais popular, com menos rejeição, várias pesquisas mostram isso, que ele está perto de 40% de aprovação. O governo dele, quando não se pergunta sobre ele, pergunta só sobre o governo, ele tem ainda mais aprovação. Qual é o desafio que o PT tem neste momento para reconquistar parte do eleitorado que perdeu? Ô, Fernando, eu não gosto de polemizar com pesquisas. Agora, eu tenho visto pesquisas da Bahia e tenho visto pesquisas municipais. Como muita gente faz pesquisa, que é um ano de eleição municipal, eu até fiquei surpreso com essas pesquisas que foram anunciadas, porque na Bahia aqui o presidente continua com mais de 50% de ruim e péssimo
quando pergunta se aprova, desaprova, aquela pergunta clássica, ele passa de 70% de desaprova. Então, aqui ainda eu não percebi essa mudança. Mas, de qualquer forma, eu não diria não só o PT, eu diria que quem deseja um país que continue avançando no marco civilizatório, um país que continue democrático, um país verdadeiramente que respeite os valores da família. Porque uma coisa é a retórica dos valores da família, outra coisa é o exercício pleno dos valores da família, que, na minha opinião, significa amor ao próximo, relação fraterna, respeito às pessoas, respeito inclusive às crianças. Nós tivemos um episódio recente daquela criança de 10 anos que pessoas ligadas aí ao grupo do presidente expuseram aquela criança na internet, nas redes sociais. Então o país virou um país de cultuar ódio, de cultuar agressões e que perdeu de forma drástica a sua credibilidade internacional. Acho que nós temos que juntar os homens e as mulheres de bem desse país e começar a debater o que precisa ser feito para o Brasil retomar a credibilidade internacional, voltar a gerar emprego e renda para a população e, eu diria, não só para um ou outro partido, para todo mundo. É preciso deixar as vaidades pessoais de lado, seus projetos pessoais e pensar no país, pensar no povo brasileiro e construir um Brasil melhor para o nosso povo, porque do jeito que está, as coisas estão muito difíceis. Governador, eu ouço, enfim, acompanho a política há tantos anos, o senhor também, e a gente sempre ouve, por parte das esquerdas, da oposição, no caso agora, né, do centro para a esquerda, a necessidade de haver uma união, talvez uma frente ampla. Em 2022, pode ser a primeira eleição na história direta no Brasil, nessa fase atual democrática, que o PT cederia a vaga de candidato a presidente para outro partido? Fernando, eu tenho dito que mais importante nesse momento, ou mesmo em final de 2021, véspera da eleição de 22, o mais importante não é primeiro discutir nomes, é discutir o programa, o conteúdo, o que é que nós vamos fazer de nosso país. Até porque o povo só vai votar se ele se convencer do que você disser que vai fazer. Assim foi aqui na Bahia. Nós temos ganho aqui 4 eleições seguidas no primeiro turno, porque nós dissemos ao longo do tempo o que nós íamos fazer. E, graças a Deus, nós cumprimos nossa palavra. Então, o povo, quando você diz de forma firme, olhando olho no olho, e fala a verdade, o povo acredita e aposta. Então, é isso que eu estou defendendo. Acho que o debate de nomes deve ficar para depois. Primeiro, é um debate de conteúdo. Até os Estados Unidos, na sua eleição que está ocorrendo nesse período, o conjunto de forças políticas dos Estados Unidos estão dizendo que a democracia está sendo ameaçada, as instituições estão sendo ameaçadas. Vamos nos unir para continuar os valores democráticos dos Estados Unidos da América. Se lá, com instituições muito sólidas, com partidos políticos muito sólidos, eles estão sentindo ameaça desse discurso conservador, arbitrário, você imagina a nossa realidade. O ex-presidente Lula ficou inelegível. Agora há um processo para, eventualmente, reverter as condenações que ele teve em segunda instância e aí ele voltaria a ser elegível. O ex-presidente Lula, sendo elegível em 2022, é um nome que fica na linha de frente para ser o candidato das oposições? Olha, Fernando, o Lula fez um governo que qualquer pessoa, se não tiver ódio de olhar os números, vai enxergar que foi o melhor governo da história recente do Brasil, de muitos, muitos anos. Tanto se você olhar o número de universidades criadas, o número de escolas técnicas, o número de postos de saúde, enfim, a taxa de mortalidade infantil, a taxa de assistência médica para as mulheres grávidas, o número de consultas pré-natais, enfim, diversos indicadores, você vai ver que foi um período de ascensão econômica, ascensão social do Brasil. Mas eu acho que, de novo, mesmo para o Lula, o debate não devia ser, vai ser o Lula, quem vai ser? Eu vou insistir na minha tese, o que eu tenho pregado, que o fundamental nós só vamos ganhar essa eleição em 2022 se nós nos unirmos e mostrarmos ao povo brasileiro
que o Brasil merece muito mais do que tem, que o Brasil não pode continuar nessa situação que está. Nós estamos há 5 anos sem a economia crescer, sem gerar emprego, desmoralizado internacionalmente. E só tem um jeito de reverter isso se a gente se unir. Então, se a gente começar o debate pelo nome, aí a gente não vai conseguir nem sentar para conversar sobre o programa de governo. Então, vamos sentar primeiro para conversar sobre o que é que nós vamos fazer desse país, quais são as medidas urgentes necessárias, e depois a gente discute quais são os nomes. É inegável que durante o governo do presidente Lula, quando foi criado e implementado o programa Bolsa Família, isso ajudou muito a ele robustecer a popularidade e aceitação que tinha. Agora, no governo Bolsonaro, por uma conjuntura diversa, criou-se um auxílio emergencial que teve 5 parcelas, vai acabar, mas vai ser mantido com algum outro valor maior do que foi o Bolsa Família. Esse tipo de auxílio não acaba dando ao atual grupo que está no poder uma primazia para chegar favorito em 2022? Ô, Fernando, esse é um dos temas que eu acho que deve constar no programa de governo de qualquer grupo que pretenda governar o Brasil. O Lula, quando criou esse programa de renda, que a gente pode chamar um programa de renda mínima, que é o Bolsa Família, ele foi replicado mesmo em países europeus, que têm uma renda muito maior do que o do Brasil. Por quê? Foi identificado que esse tipo de programa de renda mínima, ele garante o efeito dominó na economia, ele garante, além da dignidade para as famílias mais pobres, ele garante a dinâmica econômica das nações. Então, eu acho que nós devemos ter um programa, e que provavelmente vai ser defendido por muitos, de renda mínima. É inadmissível que, por exemplo, nós estamos vendo nesse período, mesmo em Salvador, quase 50% da população ganha até, Fernando, um salário mínimo. Como é que você pode imaginar que as pessoas vão viver, criar seus filhos com R$500, R$400 por mês? Tem uma estatística que diz que na Bahia tem mais pessoas recebendo o Bolsa Família, o benefício, do que pessoas com carteira assinada e trabalho. Então, essa realmente é uma situação verdadeira aí no seu estado, né? Não, o dado não é bem esse. Nós temos 2 milhões de famílias que recebem Bolsa Família. Mesmo que você multiplique aí por 3 ou por 4, você vai ter 8 milhões, são 16 milhões de pessoas. Evidente, carteira assinada, estrito sempre, sim, mas pessoas vivendo da sua renda, porque, infelizmente, nós tivemos uma mudança do padrão de trabalho, uma migração da carteira assinada para prestação de serviço. Então, milhares de trabalhadores hoje têm seu CNPJ, não o CPF, tem o seu CNPJ, ele é prestador de serviço, o engenheiro, o médico, o arquiteto, o advogado, cada um tem seu CNPJ. Uma pergunta bem rápida. O senhor falou de conversar, fazer um programa para 2022. Vou falar 3 nomes aqui, queria que o senhor me dissesse se tem veto a algum deles para o PT e as esquerdas conversarem. Ciro Gomes, Flávio Dino e Luciano Huck. Olha, eu não posso falar em nome do PT, eu não sou da Executiva Nacional nem da Direção Nacional. Eu posso falar em meu nome, eu não tenho veto a ninguém. Eu acho que, eu diria mais, eu, por exemplo, participo de um fórum, o Fórum dos Governadores do Nordeste. A gente senta, conversa sobre ações e, Fernando, nós conseguimos, na maioria das vezes, unanimidade sobre as medidas. Então, eu não tenho problema nenhum de sentar. Eu vou citar, por exemplo, com o Dória em São Paulo, com o Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, com o governador do Espírito Santo, que é um quadro político, com outros governadores, para conversar sobre o futuro desse país. Eu acho que nós temos que conversar. Na democracia, o país cresce e se desenvolve quando exercita o diálogo, quando exercita o entendimento. Xingamento, ódio, agressão, não leva país. Eu não conheço, na história da humanidade, esses valores nunca fizeram nenhuma nação progredir. O que faz uma nação crescer, se desenvolver, é entendimento, é diálogo, é acordo, para beneficiar a maior parte da população. Governador Rui Costa, muito obrigado por conceder essa entrevista aqui ao Poder em Foco. Agora, eu também agradeço a você, telespectador, que acompanhou o programa até aqui. Aproveito para lembrar que você pode assistir a esta entrevista nos canais do SBT Jornalismo e do Poder 360 no YouTube. No próximo domingo, logo após o programa Silvio Santos, tem mais um Poder em Foco. Sempre conversando com personalidades aqui do ambiente do poder
E eu espero todos vocês aqui e também desejo uma boa semana a todos.